Olá, alunos e professores do 5º ano. Sou professora Maria Didi, né, professora de História, e aí estou aqui hoje para mais uma aula com você. Nós vamos dar hoje sequência, tá? A nossa aula anterior, que foi, né, Tradições e Memória, parte 1, e hoje a gente vai dar sequência no mesmo conteúdo, né? E aí eu dei o nome de parte 2, tá? Bom, nós vamos estar trabalhando aqui hoje, né, habilidades 6 e 7 do nosso currículo referente em Minas Gerais, com dois objetos de conhecimento, que é o surgimento da escrita e as tradições orais e a valorização da memória. Realmente é uma continuidade, né, porque se você lembra, na última aula eu fui com vocês até a escrita maia, que foi, né, a escrita maia dos Mesoaméricos. A gente viu lá a escrita egípcia, nós vimos a chinesa, né, e aí eu terminei com vocês na escrita maia, que falei que é uma escrita que tem mais de 800 símbolos, né, e é uma escrita que ainda não foi totalmente decifrada pelos pesquisadores, pelos historiadores. Bom, hoje, então, nós já vimos que a escrita já existia, apesar de ser uma escrita extremamente difícil, né, de ser lida, porque era cheia de símbolos, né, de sinais. Nós vamos começar aqui hoje, então, com a criação do alfabeto. Porque a partir dessa criação do alfabeto, que nós vamos estar vendo aqui que foi criada pelos fenícios, né, tudo mudou dentro da questão da comunicação tornar-se mais fácil, tá? Nós vimos, então, que os primeiros sistemas de escrita, né, que existiram na história, eles foram criados pelos seres humanos e eles eram baseados em figuras, em figuras ou sinais. E para representar, né, algo de concreto, como um objeto ou um animal, eles utilizavam figuras que chamamos de pictogramas, tá? E na escrita pictográfica, né, cada desenho correspondia exatamente o que era representado. Eu trouxe para vocês aqui uma representação pictográfica na pré-história, onde a gente pode ver aqui que a pessoa que fez esse desenho, ela estava querendo falar da vaca. Tá? Então, assim, muito nítido, né, o desenho aqui, né, isso aqui foi encontrado lá numa rocha na Mauritânia. Ao longo do tempo, né, e isso claro que levou muito tempo mesmo, os sinais pictográficos foram sendo modificados e passaram a representar também, né, coisas abstratas. O que é uma coisa abstrata, né? Ideia, sentimento. Isso daí até coloquei lá para você, né, que, na verdade, lá na escrita chinesa, né, que é a ideograma, eles já tinham essa forma, né, de estar comunicando através dessa situação abstrata, através de sentimentos. E eu coloquei para vocês também que, né, a escrita chinesa é uma das únicas escritas que permanecem quase a mesma coisa de quando ela foi inventada, e ela permanece até hoje na nossa atualidade. A esses sinais, então, nós damos o nome de ideogramas, tá? A escrita ideográfica, ela era bastante complexa, tanto para ler como para escrever. Quem eram as pessoas que conseguiam fazer, então, essa leitura? Era somente os escribas. Né, que nós vamos estar vendo que esses escribas eram pessoas letradas, eram os únicos que conseguiam ler esses ideogramas, ok? Bom, foi criado então, lá por volta, né, do ano 1000 a.C., um conjunto de alfabeto aqui foi criado pelos fenícios, lá na Mesopotâmia, tá? E eles representavam apenas sons. Então aí nós vamos começar a entender, né, que esses símbolos, né, que representava lá no passado, eles vão deixar de existir, porque ficou muito mais fácil do ser humano se comunicar, né, com esse conjunto de 22 símbolos aqui, que as palavras, na verdade, né, o som, ele sai da fala, tá? Com isso, então, torna-se muito mais simples o quê? O sistema de registro e né, de registrar da fala e também, claro, de se escrever. Eu trouxe aqui, né, a imagem aqui desse alfabeto fenício e claro que ele foi sendo remodelado, ele foi sendo facilitado por outras civilizações antigas que adotaram esse alfabeto lá na época, tá?
O alfabeto fonético, como ele ficou conhecido, gente, ele mudou, então, ele revolucionou o modo, né, das pessoas de escrever, das pessoas falarem, das pessoas se comunicarem. Por quê? Porque ele era um alfabeto que ele era fácil para ser adaptado para outros idiomas, tá? O alfabeto fenício, ele, né, foi usado por diferentes povos da antiguidade, entre eles os gregos, que esses gregos, na verdade, eles foram, então, acrescentaram novas letras, né, nesse alfabeto, tornando-o mais preciso e adaptável aos sons, né, da fala humana. Os gregos, né, então, que fizeram isso daqui, eles já acrescentaram mais letras, né, que nós tínhamos 22, com 22 letras, e hoje, por exemplo, o nosso alfabeto latino, que é o alfabeto básico, ele possui 26 letras. Eu trouxe uma imagem aqui mostrando o alfabeto em letra maiúscula e em letra, né, minúscula, tá? Esse alfabeto grego, ele foi adotado posteriormente pelos romanos. Aí, então, esses romanos, né, deram origem, então, ao alfabeto latino, que é o que deu origem ao nosso alfabeto que a gente conhece hoje, tá? Atualmente, esse alfabeto, então, ele foi usado e adaptado, claro, em vários países. Entre eles, né, o português, ele é adaptado para os idiomas, né, o idioma português, para o italiano, para o espanhol e, inclusive, para o idioma inglês. Escrita na época, gente, significava poder, não é? Eu falei com vocês que só quem sabia, né, interpretar, ler e escrever eram os escribas, não é isso? Por quê? A gente sabe que a escrita, ela é um código, tá? Em português, né, em língua portuguesa, vocês já tiveram aula sobre isso aí, né, com os professores trabalhando aqui com vocês. Compreender a escrita, então, era um meio para eu me comunicar, para você se comunicar com outra pessoa, tá certo? E a gente chama isso, né, de código, são letras, né? Eu saio na rua, eu vejo lá, né, proibido pisar na grama. Eu vejo aquilo lá, é uma forma de eu estar me comunicando, tá certo? E é também uma maneira de eu ter acesso a quê? Ao conhecimento que foi produzido e registrado ao longo do tempo, né? Eu já coloquei para vocês em aulas anteriores aí, nós já estudamos, né, a questão da pintura rupestre, né, como que foi sendo desenvolvida, tudo que foi feito lá no passado são vestígios que vai ficando e que vai aumentando o nosso conhecimento sobre as pessoas, né, dos nossos antepassados, como eles viveram naquela época, tá certo? Eu trouxe aqui duas imagens bem interessantes. Uma imagem é lá da Babilônia antiga, gente, que é o código do Hammurabi, né? Que, na verdade, esse Hammurabi, esse código ele tem esse nome porque quem inventou esse código chamava, né, Hammurabi, ele era um código de leis. Mas aí vocês olham aqui, né, a forma que ele é. E aí você vem aqui, eu trouxe uma imagem do Braille, que é o código da escrita e leitura para cegos. Aí quando você, né, vê isso daqui e olha lá, a impressão que era muito parecido, né, a forma deles estarem manifestando, porque o código ali em cima você passava a mão e também, né, sabia ler. E quem sabia fazer isso, mais uma vez, né, era somente os escribas que liam lá naquela época que tinha acesso ao conhecimento, tá? Ainda dentro aqui, né, dessa questão da escrita ser poder, né, nas sociedades antigas, a escrita, ela era compreendida apenas por esse pequeno grupo de pessoas. Então, escriba, eu posso definir que é quem? É o detentor do conhecimento. E, normalmente, essas pessoas que eram escribas, elas eram muito ligadas a alguma religiosidade, tá? Normalmente, eram as pessoas, né, na civilização antiga, então, né, a igreja teve um poder grande sobre essa questão, né, da leitura e da escrita, eles ficarem detentores disso só para eles por um longo período da nossa história. Além, então, dos escribas escrever os documentos, eles eram os únicos que eram o quê, gente? Capazes de ler. Porque se eram só eles que detinham esse poder da escrita, eles tanto escreviam como eles liam. Então, o que acontecia? Eles só se comunicavam
escriba entre escriba. Eles podiam escrever aquilo ali, mas as pessoas, a população no geral, não tinha conhecimento do que estava, né, escrito ali naquele documento. Eles, então, eram praticamente os únicos que conheciam esse conhecimento. Por isso, gente, eles eram extremamente respeitados e necessários, poderosos dentro da sociedade. Na nossa aula passada, nós trabalhamos sobre a questão, né, da comunicação oral. E eu não coloquei para vocês que os anciãos, os contadores de histórias, né, esses griots, não é isso? Eles são extremamente importantes, porque eles contavam a história que passa de geração para geração através da fala, da oralidade, porque ainda não tinha escrita. Agora aqui não. A gente já começa a ter um grupo, apesar de ser pequeno, mas que já detinha, né, o poder ali de saber ler e escrever. Por isso, eles eram, então, extremamente respeitados dentro da sociedade. Trouxe aqui uma imagem de um escriba egito, né, muito bacaninha. Passando aqui agora, nós vamos analisar as narrativas oficiais. Essas narrativas oficiais, gente, significam o quê, né? Que é uma narrativa, um documento que partiu de um determinado grupo, né, do governo ou de uma determinada parte social, né, que são poderosos dentro desse estado. Uma narrativa, então, ela pode ser oral, e ela pode ser feita por imagens e textos, que é o que nós vamos estar analisando aqui hoje. Quando uma narrativa ela é considerada verdadeira e é, né, feita por grupos sociais, não é isso, que estão no poder, a gente fala então que essa narrativa é uma narrativa oficial. Nós vamos analisar aqui hoje uma narrativa oficial de um documento intitulado Brasil Livre, publicado em 13 de maio de 1888, no dia da abolição da escravatura no Brasil. Tem uma imagem aqui, né, que mostra aqui membros da Sociedade Cearense Libertadora, que foi fundada em 1880. Bom, vamos observar essa imagem aqui, então. A gente vê que tem uma mulher no centro, né, que é a princesa Isabel, e ela está rodeada, né, de outras, né, figuras masculinas aqui, que eram pessoas que faziam parte lá do governo na época. Aí eu pergunto para vocês, né, que pessoas que estão aparecendo nesse documento de fato? Será que todo mundo teve acesso a esse documento, apesar de que ele era de interesse de grande parcela da população brasileira, tá? Aí, bom, a gente está vendo aqui, então, que, além da princesa Isabel, nós temos aqui deputados, senadores, que também, na época, eram ministros lá do Império. Como a princesa Isabel é descrita nesse documento? Aqui está impossível da gente enxergar, mas lá no documento oficial, gente, ela está sendo vista como Isabel a Libertadora. Inclusive, a palavra está escrito aqui debaixo dela, Isabel Libertadora. Aí eu faço outra pergunta. Por que não há foto de pessoas escravizadas, negras, não é isso? Nessa narrativa, mesmo ela sendo feita, sendo a respeito da abolição da escravidão? Tem alguma coisa esquisita, não tem? Bom, nesse exemplo de narrativa oficial, então, né, é possível identificar qual que era o grupo dominante nesse contexto da abolição, que era quem, né? A princesa Isabel com os ministros. E claro que lá naquela época, para eles, não era, né, bom estar aparecendo algum escravizado. Por quê? Eles tinham que estar falando que esse acontecimento histórico foi feito exclusivamente por pessoas que detinham o poder dentro da sociedade. Aí vem aqui, então, as diferentes linguagens que são usadas. Vimos até agora que os povos, né, possuem diferentes linguagens para se comunicar, para transmitir sua história e cultura entre as gerações futuras, não é isso? Atualmente existem vários povos, né, de tradição oral que também fazem o uso da escrita. Mas no Brasil, né, hoje, povos indígenas, eles fazem registros escritos para transmitir alguns conhecimentos e saberes que eram feitos exclusivamente por tradição oral, que a gente viu lá na aula anterior. Eu trouxe um exemplo aqui para vocês de uma professora, né, indígena da etnia Paresi,
tá? Ela é uma professora, né, da língua deles e ela está com um dicionário da língua paresi lá dentro da sala de aula. E aqui tem um alfabeto Guarani Miabá, tá? Que é lá da aldeia dos Guaranis. Quando uma língua ela é apenas falada, ela depende da tradição oral para sobreviver. Se os falantes deixam de praticá-la, não é isso? Ela deixa de existir. E foi o que aconteceu com centenas de línguas indígenas aqui no Brasil, né, que eram muitas antes dos nossos colonizadores, tá? Na época existia cerca de 1.500 línguas indígenas, atualmente a gente tem aproximadamente somente 180, né? E existem muitas que ainda não foram registradas por escrito e elas então estão em vias de extinção, tá? Eu trouxe aqui que o Brasil é o terceiro país, né, com o maior número de línguas ameaçadas de extinguir. Bom, a língua, né, além de preservar as línguas indígenas, os registros escritos, eles podem servir também para transmitir conhecimentos, saberes e serem, né, deixar de ser feito exclusivamente por tradição oral. Bom, entre os povos que vivem lá, os indígenas do Rio Xingu, no estado do Mato Grosso, existem vários livros sobre seus costumes e tradições, tá? E esses livros, né, tratam de quê? De saúde, alimentação, ritual, festa, mas tem livros também que são exclusivos para a alfabetização, né, dessas crianças, das pessoas lá, tanto na língua tradicional como na língua portuguesa. Aí eu vou partir aqui para uma atividade com vocês, tá? Observe essas 4 imagens aqui. Muito bacana, né, as imagens. Aí eu te pergunto, qual o significado de cada uma delas? Muito fácil, né? Proibido animais, a primeira. Vagas de assentos reservados para as pessoas com deficiência. A terceira, Wi-Fi disponível, né, internet disponível. E a quarta, os materiais reciclados. Em que lugares costumamos, né, encontrar esse tipo de sinalização? Em locais como praças, ruas, shoppings, escolas, transporte público, né, entre outros. Em sua opinião, os desenhos representados nessas placas aqui, gente, elas podem ser considerados pictogramas ou ideogramas? Aí, se você pensou que elas podem ser as duas coisas, você acertou, né? Uma vez que elas representam objetos e conceitos por meio de figura, cuja mensagem é fácil de ser, né, identificada e traduzida, tá? Na aula de hoje, então, a gente viu, né, todos esses itens aqui, os vários tipos de linguagem, a importância da preservação da memória, a origem do alfabeto, a importância, né, que a escrita dá, o poder que ela dá para as pessoas e o desaparecimento das línguas indígenas. Trouxe aqui uma imagem muito bacana, né, de um casal, né, que eles falam somente entre os dois aqui, eles são os únicos sobreviventes que falam essa língua aqui, né, a Iaia, tá, que é a Iaia e o Canati, eles então são os únicos que ainda falam essa língua. Ela precisa ser traduzida o mais rapidamente, porque senão ela vai extinguir. Enquanto isso, nossa aula então, né, chegou ao fim, né, espero que a gente esteja junto em breve. Um grande abraço e até lá.